O que tu faria se tu fosse um atleta profissional e o teu treinador fosse para uma coletiva de imprensa e falasse para todo mundo abertamente que tu treina muito mal? Foi exatamente isso que o Felipe Luiz falou sobre o Pedro, e nesse vídeo eu quero te mostrar o que ele falou e também dar a minha opinião sobre a importância do treino. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar teu like nesse vídeo para esse vídeo chegar para mais pessoas. Ó, eu tô com um vídeo aqui, eu vou dar play e vou ouvir junto com vocês e depois trazer minha opinião sobre esse assunto. Foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. E evidentemente que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vem treinando mal, né? Vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. E para mim o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito com os companheiros, é uma falta de respeito primeiro com ele mesmo, que é um jogador que tem uma missão que o Pedro deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente, e essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer, tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. Um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, é aceleração da aceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for, mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, ele pedir desculpa aos companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. Cara, que coletiva e que declaração dura, né, que o Felipe Luiz fez. Primeiro, eu acho que essa transparência do Felipe Luiz, essa declaração que ele foi muito direto, faz eu ter mais admiração pelo Felipe Luiz como treinador e mostra o caráter que ele tem. Não é qualquer treinador que chega, não é normal a gente ver uma entrevista como essa, de ser tão direto com um jogador, e acredito, como o Felipe Luiz mesmo falou, que isso já vem acontecendo há muito tempo e ele vem protegendo o Pedro disso. Não é que o Pedro fez isso no primeiro treino, não é que o Pedro treinou mal um dia e ele veio a público falar sobre isso. Talvez é uma coisa que já está se repetindo há muito tempo e o Felipe Luiz decidiu abrir para todo mundo, até para de repente o Pedro ter uma virada de chave e voltar a treinar bem. Eu não sou torcedor do Flamengo, então eu não sei como os torcedores veem essa entrevista. Até se tu é torcedor de Flamengo, deixa aqui nos comentários o que tu achou. Mas eu, como profissional, como treinador, como preparador físico, vejo essa entrevista de forma muito... não digo positiva porque não é bom, né, pro clube, de fato não é, ninguém gostaria, o Felipe Luiz também não gostaria de estar dando uma declaração como essa, mas mostra como ele tem a capacidade e como ele é direto no que ele precisa falar. Desgraça de uma obra, né? Então, na minha visão, ponto positivo pro Felipe Luiz, por abrir isso, tem que ser falado se o jogador não tá treinando bem, e isso não tem, tá, como deixar passar. Pedro é um excelente jogador, como o Felipe Luiz falou mesmo, é um artilheiro, vai fazer 30, 40 gols no ano, mas precisa estar treinando bem. O talento hoje em dia não é suficiente. Eu vi muitas pessoas falando, mas o Romário não gostava de treinar, o Ronaldinho Gaúcho não gostava de treinar. Mas é muito difícil, primeira coisa, né, Ronaldinho Gaúcho, Romário, são exceções, são um nível muito acima. Era uma outra época que o futebol tinha uma intensidade até menor na parte física, exigência física, e eu já vi declarações do Romário falando que não gostava de treinar, que achava os treinamentos chatos, que não eram feitos da forma correta, mas eu nunca ouvi falar do Romário, ninguém falando que o Romário não treinava.
que o Romário dava migué no treino, que o Romário faltava no treino. Não, ele tava lá. Ele não gostava de treinar, mas treinava. Inclusive já vi entrevista do Romário, do Ronaldo, enfim, falando sobre isso. É indiscutível a importância do treino. Um jogador que não tem intensidade, que não bate métricas do GPS, de aceleração, desaceleração, minutagem correndo, não pode estar em campo mesmo. E imagina se o Pedro treina mal a semana toda e começa como titular. Como que ficam os outros companheiros do Pedro vendo essa situação? Como que fica o gerenciamento do elenco? De todo mundo vê o Pedro treinando mal, vê o Pedro não se dedicando nos treinos e todo mundo se dedicando muito, com uma cultura de treino que já é instalada pelo Filipe Luís de intensidade, e o Pedro começando como titular. Imagina o alvoroço, imagina como que fica a cara do Filipe Luís, como é que ele vai cobrar a intensidade dos outros jogadores se eles veem um jogador que não tá treinando bem sendo premiado e começando como titular. Então o Filipe Luís foi muito preciso, na minha opinião. Um jogador que não tá treinando bem, ele não pode estar em campo, ele não pode começar como titular, ele não pode ser premiado por isso. E a intensidade, ela precisa estar presente nos treinos e nos jogos. O jogador só consegue ter intensidade no jogo se ele treina dessa maneira. O que tu faz no treino é o que tu vai fazer no jogo depois. Eu sempre falo isso no Instagram, com os meus atletas que eu trabalho, profissionais, amadores. A forma que tu treina é a forma que tu joga. E ao contrário também, a forma que tu joga é o que tu vem treinando. Se tu treina desleixado, se tu treina essa intensidade, como é que tu vai colocar intensidade no campo? Teu corpo não tá preparado para isso. E o treinamento é o lugar que tu prepara teu corpo para jogar com intensidade. Ainda mais vindo do Pedro, que é um jogador que tá voltando de lesão, que teve uma lesão de LCA. Eu fiz um vídeo há mais ou menos 2 meses atrás, falando da volta precoce do Pedro e parabenizando ele. Porque é a segunda vez que ele tem lesão no LCA, ele teve no Fluminense, e é a segunda vez que ele volta de forma antecipada, muito antes do que era o previsto. E isso só é possível se o cara se dedica. E muita gente falava, dos bastidores, falava, meu, Pedro se dedicando na fisioterapia e tal. E agora a gente vê uma fala do Filipe Luís que vai totalmente contra isso, né? De encontro a isso. Que o Pedro não tá treinando bem. E daí surgiram outras declarações polêmicas do Ceni falando do Pedro, Davi Luiz falando do Pedro, do Rafinha falando do Pedro e de fato falando que ele não treinava bem. Até vou trazer algumas pra vocês aqui. E antes de passar para os últimos itens, eu quero te falar que esse vídeo é patrocinado pela ProSox, a meia dos atletas. E se tu é jogador de futebol e gosta de ter uma boa performance em campo, prevenir lesões, não torcer teu tornozelo, quer ter um pé estável dentro da chuteira, firme na hora de jogar, tu precisa conhecer as meias da ProSox. Eu, além de ser parceiro da marca, também sou usuário. Eu uso há muitos anos já a ProSox e eu posso te garantir que foi uma coisa que mudou meu jogo. Eu tinha muitas torções no tornozelo e por mais que eu fizesse exercícios de estabilidade para fortalecer o meu tornozelo, às vezes eu tinha torções. E depois que eu passei a utilizar as ProSox, eu nunca mais me incomodei com isso. O pé fica firme na chuteira, a chance de lesionar e torcer o tornozelo diminui muito. Te convido a testar na prática as meias da ProSox. Inclusive, para quem acompanha meus vídeos aqui, a ProSox liberou um cupom de 12% de desconto para tu aproveitar, adquirir a tua meia, garantir a tua performance em campo, pagando menos. Então é só utilizar o cupom Felipe12 no site da ProSox, que vai ficar no link aqui da descrição. Tu pode aproveitar e adquirir a tua meia. Aqui só para contextualizar, tá? Esse é o Rogério Ceni, na época que ele treinava o Flamengo ainda. E teve um lance que o Pedro foi substituído pelo Rodrigo Muniz, que na época jogava no Flamengo, e o Pedro saiu chutando, reclamando e fazendo birra por ser substituído. Olha o que o Ceni falou dele. Pedro demonstrou uma grande insatisfação ao ser substituído. Qual a sua opinião sobre a atitude do jogador? Fico triste. Acho desrespeitoso, não só comigo, mas também com o atleta que vai entrar, com o clube, enfim. Pedro, eu acho que também, e não é muito da característica do Pedro, Pedro é um bom menino, sabe? Ele é muito bom garoto. Eu acho que esse negócio de seleção, convocação, também mexe um pouco com a cabeça dele, eu prefiro levar por esse lado. Acho uma cena lamentável, que não cabe mais no futebol de hoje. Você vê que ele voltou de Covid, o Muniz fez 2 gols no jogo passado, ele teve a oportunidade de começar jogando. Não acho uma atitude correta, sabe? Acho feio. Mas eu entendo que a cabeça dele possa estar embaralhada um pouco com essa convocação, não poder ir para a seleção, tá no Flamengo, jogando pelo Flamengo, sair no jogo. Eu achei que era o momento de tirar, colocar o Muniz com mais energia, né? Até porque o Muniz vem treinando também há mais tempo, mas não deixa de ser um grande jogador, não deixa de ser um menino nota 10 que teve. Acho que uma atitude que não é condizente. Enfim, o Ceni falando sobre o Pedro. Mais um episódio de falta de disciplina e tudo mais. Tem o Davi Luiz falando do Pedro também, quero mostrar pra vocês. Ó, aqui a gente já vê o Davi Luiz falando sobre o Pedro. Pedro era
tinha sentido no passado ainda o doía. E a primeira coisa que eu falei para ele é: limpa teu coração. E limpa seu coração e faz de novo. E lembro de uma frase que eu falei para ele tomando café, que eu falei assim: Pedro, eu sou teu amigo, eu te amo e te admiro como jogador, mas se eu fosse treinador hoje, você também não jogaria. Aí ele ficou até bravo comigo, aquela coisa toda, ficou 2 dias sem falar comigo. Mas ele entendeu que ele precisava se dedicar mais, estar mais focado nos treinos, aquela coisa toda. Ele puxava a orelha dele, depois ele terminar como ele foi o rei da América, né? Foi algo que ele já merecia, não que eu fiz isso, não. Mas ele só precisava de alguém, mais alguém, né? Impressionante, que eu sei que a família dele é muito presente, o impulsiona bastante, o ajuda bastante, a esposa dele. Mas talvez alguém de fora, que caiu de paraquedas na vida dele e falasse: vamos por esse caminho que vai dar certo, tô junto com você. Acho que Enfim, Davi Luiz também falando sobre o Pedro. Eu vi o Rafinha também falando, e a gente tem aquele caso, na época do treinador, daquele doidão lá, como é que é o nome dele, cara? Me fugiu agora, o carequinha baixinho, o Sampaoli, né, da equipe técnica do Sampaoli, também teve um caso de agressão com o Pedro. Então, naquele momento, todo mundo foi a favor do Pedro, lógico, né, porque nada justifica uma agressão física, mas mais um caso que também foi um caso de disciplina ali, que parece que o Pedro não queria aquecer, não queria levantar do banco para aquecer, e acabou que o preparador físico saiu e agrediu ele. Então, teve mais esse caso de disciplina. Então não é o primeiro caso, não é a primeira pessoa a reclamar do Pedro e dessas questões de disciplina dele. Então é um sinal de alerta, né? E, de novo, mostrando a importância. Não adianta hoje só o jogador ter talento, ter qualidade técnica. Isso tudo o Pedro tem. Ele é um baita jogador, um baita centroavante. Mas a intensidade, os treinos, o foco, a determinação hoje é fundamental dentro do futebol. Eu quero saber a tua opinião, o que tu acha desse caso do Pedro? Tu acha que o Filipe Luiz fez certo em abrir isso à imprensa, em abrir isso aos treinadores? Tu acha que ele deveria ter resguardado essa situação do Pedro? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a tua opinião também. Não se esquece de deixar teu like e se inscrever no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.